A gente está trabalhando em cima da uma das cartas fantásticas, uma das cartas, a carta que é mais elogiada pelo mundo, pelo pensamento teológico, o pensamento e o pessoal que trabalha com literatura, esse negócio de obras preciosas da literatura, todo mundo chega à conclusão que é a carta de Romanos, né? Para a época em que foi escrito, para a teologia do Antigo e do Novo Testamento, como Paulo faz, a argumentação, o jeitão dele escrever aquela carta é algo assim fantástico. Moisés já tinha surpreendido o mundo com os seus escritos, né? Que tem uma forma de desenvolver o assunto, ter um foco no assunto. Então foi algo fantástico que Moisés fez. Agora quando Paulo chega, os outros autores também, Esdras também, né? Davi, mas quando Paulo chega e começa a escrever a carta e faz ali o resumo da teologia, resumo não, a tese da teologia do Evangelho no livro de Romanos foi fantástico. Até hoje é uma das cartas mais lidas e uma das cartas que provocou grandes revoluções. A principal revolução que essa carta, no bom sentido, né, provocou, foi no coração daqueles homens reformadores, principalmente de Lutero, mas já preparando um monte de gente, mas Lutero de repente cravou as 95 teses ali na capela de Westminster, mas junto com Lutero já havia muita gente que estava trabalhando, que já estava lutando, e aí houve a reforma, e dali houve uma explosão de volta às Escrituras, de volta à fé genuína, de volta a glorificar somente a Deus, e nós somos frutos, nós somos beneficiados por isso que o livro de Romanos provocou na mente e no coração daqueles homens. Mas a carta que é mais amada, né, que era o finalzinho da vida de Paulo, ele estava na prisão, ele está preocupado que todas as igrejas sejam saudáveis, que as igrejas entendam e sejam preservadas, que ele possa deixar um legado para que todos os membros em todas as épocas percebam qual é o propósito de Deus e qual é o propósito da igreja, qual a finalidade, qual é o propósito de Deus para cada um de nós, mas numa missão em grupo. Então foi essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, que é muito parecida com a carta de Colossenses. E alguns acham que essa carta de Efésios, ela foi enviada para todas as igrejas que Paulo tinha acesso ainda naquela época. Só que foi preservada a carta aos Efésios. Havia uma característica muito importante. A cidade de Éfeso era uma das capitais. Tinha Roma, tinha Atenas. Não é que era uma capital, mas no sentido assim de ser uma cidade importante, uma capital religiosa. Então eles se dedicavam e preservavam muito os livros. Inclusive nessa cidade, quando Paulo prega o Evangelho e as pessoas se convertem, uma das coisas que eles fazem é queimar os seus livros de feitiçaria, de mágica, de ilusão, qualquer coisa assim, que eles acabam queimando, destruindo, porque agora eles entendem que tem uma vida nova, descobriram algo novo, descobriram a verdade do Evangelho. Mas ao mesmo tempo essa carta é a carta, essa cidade pastoreada também por Paulo, por Timóteo, por João, talvez aonde Maria, mãe de Jesus, esteve morando por um bom tempo lá, e essa cidade então zelou pela preservação dessa carta que Paulo enviou aos Efésios. E nós estamos no capítulo 4, do capítulo 1 ao 3, nós tratamos da teologia, da doutrina, da posição nossa diante de Deus. Deus nos escolheu, Jesus nos redimiu, nos salvou, o Espírito Santo nos selou, e Paulo ora para que a gente entenda isso. E por causa disso, Paulo também vai expandir mais o assunto, dizendo que nós estávamos mortos de pecados, e ele nos regenerou, nos redimiu, quebrou todas as barreiras entre judeus e gentios, e fez um só corpo, a igreja. Uma igreja que tem uma posição diante de Deus, a igreja verdadeira, ela está junto com Deus, mas ela se manifesta em comunidades locais. Lá, a igreja verdadeira é somente salvos. Aqui nós temos talvez algumas pessoas que ainda não alcançaram, não entenderam, ou até pensam que são salvos, né? Então as igrejas locais, elas manifestam, ela contém aquilo que é a igreja verdadeira e legítima lá com Deus. Então a igreja legítima com Deus, que Jesus Cristo sabe quem é salvo, são as pessoas que creram no Evangelho e foram seladas pelo Espírito Santo e estão desenvolvendo a sua vida e ministério e seu propósito de Deus aqui na terra. E no capítulo 4, Paulo então vai falar que vai começar a tratar da parte prática nossa, do nosso dia a dia, que mesmo estando com Deus lá, a nossa posição é imexível,
né, como um ministro do Brasil inventou essa palavra, não tem alteração, é uma posição definida por causa dos méritos de Jesus, mas nós vivemos uma existência que vamos chegar lá. E ao viver essa existência, a igreja é feita de pecadores. É só olhar para mim o que eu estou fazendo aqui na frente. Não deveria estar aqui, se fosse por mérito. Mas é por graça. É pela capacitação do Espírito Santo. E todos nós, então, entendendo isso, vamos entender o que é a igreja. E aí nós percebemos que existe uma doação de Jesus Cristo para esse edifício, para essa família, para esse corpo vivo, para essa casa, essa família que Jesus Cristo construiu, que ele dá dons estruturais, dons que são essenciais para blindar, para proteger e para capacitar os santos para desenvolver os seus ministérios, os seus dons, que também foram concedidos por Jesus Cristo para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para a maturidade da igreja. Nós já trabalhamos nesse sentido dos dons estruturais, que foram os apóstolos, os profetas, os evangelistas, e a continuidade agora dos pastores, mestres, que alimentam, que cuidam, que protegem, para que a igreja seja saudável. E cada um tem uma capacitação, um dom, que de repente no exercício desse dom pode de repente chegar a ser um pastor mestre, alguém que vai estar numa posição agora capacitada para ajudar a igreja a crescer. Então nós vemos a meta dos dons estruturais, que é produzir a unidade da fé. É quando todos pensam e entendem, não é uma uniformidade. Ainda pode ser que nas questões muito periféricas, talvez a gente não seja tão concordante. Por exemplo, tem alguns que acham que deve bater palma, outros acham que não, outros até podem chegar e falar assim, deve-se cantar em pé, outros falam, não, deve cantar sentado, outros falam, não, nós temos que cantar hinos, outros, nós temos que cantar só corinhos, não devemos só ter piano, outros falam, não, podemos ter guitarra, piano. Aí, percebe? São coisas periféricas. Nessas coisas podemos até ter uma certa diversidade de opinião. E quando há maturidade, então, de repente, no hino mais que bate palma, a gente fica mais festivo, então mesmo que eu não aguento, mas eu vou cantar com alegria, vou cantar animado, porque eu não quero ficar e de repente quando nós vamos cantar um hino, que nem o Silvio dirige aqui sempre no final do culto, um hino, então eu que gosto de corinho, que coisa brega, cheiro de naftalina, não, eu vou cantar animado também. E mesmo que eu não concorde, mas essa unidade da fé é aqueles pontos centrais da fé. Que esse ponto central, a gente, se houver discordância, pode chegar, e se essa pessoa insistir e tentar criar celeuma na igreja, de repente a igreja vai ter que pensar qual é a sua declaração de fé. Qual é o seu foco? O que a gente entende para as Escrituras? Então a gente vai para as Escrituras. Pode ser que de repente um esteja certo e todo mundo errado. Então nós vamos para as Escrituras. E ao ir para as Escrituras, pela autoridade das Escrituras, nós podemos chegar então a um ponto, de repente, se 99% está errado, a gente vai então desse lado. Vamos corrigir algo que de repente nunca imaginávamos que estávamos errados. Agora, se 1%, 2%, então, na autoridade das Escrituras, a pessoa tem que submeter. Se ela não submete, então, vai encontrar o seu grupo. Mas não provoque uma situação que haja um desconforto, algo assim incômodo. Porque isso é essencial, é a essência do Evangelho. E na essência, não pode haver diversidade, tem que haver unidade. Tem que haver... mesmo que haja uma compreensão maior de uma compreensão ainda que talvez não é completa, mas você tem que buscar compreender isso, né? Pelas Escrituras, não é pela opinião do pastor, de um líder, do Elisandro que dirige o louvor, ou do Silvio, de alguém, tem que ser pela autoridade da Escritura. Então, a meta dos dons escriturais é produzir essa unidade da fé. E com isso não é somente a questão intelectual, mas é buscar o comportamento de Jesus, a atitude de Jesus. A pergunta central é, o que faria Jesus no meu lugar? Então é a estatura de Cristo, é não ser vulnerável mais ao erro. E ser resistente à fascinação. Então a pessoa,
É como comprar um carro. Então, né, você não compra o carro porque tem aquele arco com aquelas florzinhas rosas. Puxa, eu gostei, vou comprar. Não. Né, e as propagandas, agora acho que nem tem mais, não tem reparado. Mas as propagandas na minha época sempre tinha uma garota bem vestidinha, sexy, lá junto com o carro. Então você comprava o carro porque era por causa da garota? Não. Mas o nécio, aquele que dá crédito a toda palavra, ele leva em conta essa fascinação. Né? Então aparecia o cara dentro do carro, numa montanha assim, descendo, com o vento no rosto dele. Então aquela paisagem, o cara... Então, se eu tiver esse carro, então eu vou me sentir assim. É só vir o primeiro imposto, a primeira renovação, aí os sonhos, as ilusões vão embora. Então, os dons estruturais servem para mostrar para nós que a vida tem ilusões, nós podemos alimentar essas ilusões. E para você ser um consumista, a sociedade vai colocar diante de você muitas ilusões. O mundo do comércio, antigamente nós tínhamos a economia de Estado, isto é, cada país tinha a sua economia. Hoje, a economia é mandada pelo comércio. A política de Estado é mandada pelo comércio. Todo país, ele não é governado pelo presidente, pelos políticos, ele é governado pelo comércio, e um comércio agora globalizado. Então toda crise que um país pode ter é sempre em virtude do comércio. Precisar consumir. E não consome, a inflação sobe. Então todos os governos trabalham nessa questão. O cristianismo, ele é ele é um contracultural. Por quê? O cristão, ele não cai nessa conversa. Ele consome, ele compra pizza, ele compra carro, mas ele não tem essa fascinação. Ele não tem esse... a gente, em algumas coisas a gente gosta, né? O meu sonho de consumo não tem nada de errado. Mas não é algo desenfreado. Que você fica uma semana na fila, tomando chuva, perdendo o emprego, para ter o celular novo. Você não vai em todos os shows que aparecem, você não compra o melhor carro, você não vive. Então, o cristão, ele caiu as escamas, ele consegue. Então, se o cristão, ele vive desse jeito, ele é contra a maré. Ele provoca um problema sério na área de consumo. Ok, vamos lá. Então, resistência a essa fascinação. Até coloquei ali, né? Volta lá, Elisandro. O mágico com dados ali e tal. Então, essa ideia que é o encantamento. Né? E nós trabalhamos algumas palavras sobre sabedoria semana passada e percebemos que várias palavras de sabedoria que trazem direções boas para nós pode ser acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que organiza a sua vida, busca o entendimento, busca estudar, busca provérbios de outras culturas, de outras até religiões, sempre trazendo a ideia de colocar o homem em sintonia, organizado a vida. Há muita sabedoria, principalmente no Oriente há muita sabedoria. Mas nós falamos também da estatura de Cristo, ela é voltada para uma sabedoria que somente o Espírito Santo, somente o conhecimento das Escrituras, somente uma intimidade com Deus, uma relação com Deus, a busca do entendimento de Deus, buscar fazer aquilo que Cristo faria no seu lugar, é que você pode se aproveitar dessa sabedoria. Que algumas vezes vai trazer até perdas. Para os outros isso é loucura. Mas você vai sentir a alegria, aquela paz do Senhor, aquela sensação de que você está fazendo a coisa certa. E a longo prazo, ou talvez até aqui na sua existência, você não vai colher esses frutos. Mas na eternidade você vai colher esses frutos. A vida de Jesus foi loucura. Como um jovem tão sábio, com tantas pessoas ali sendo do seu exército, deixa-se entregar daquela forma. É que ele tinha um foco. E ele, no livro de Marcos, sempre está falando, é necessário que eu vá para Jerusalém e seja entregue e morto. Aquele homem, e Pedro achava que, de repente, nos últimos instantes, Jesus Cristo ia falar, Shazam! E as coisas iam mudar. E cadê o Shazam? Nada. Mas também, como sempre Jesus falou que ele seria morto, seria ressuscitado,
Quando ele recitou, oh, sugoi, né? Aí ninguém aguentava mais os discípulos. Porque eles viraram fortes? Não. Viraram perseverantes. Ainda que fossem tentados e posto numa situação de que se falar morre, eles falam assim, importa obedecer a Deus que aos homens. Estou nem aí. Vou continuar. Então mudou a perspectiva. E eles acabaram tendo essa sabedoria que a gente viu semana passada, que só aquele pessoa que, mesmo, até o crente pode muitas vezes não ter isso, mas aquele que quer buscar, quer se aprofundar, quer conhecer a palavra e sair da mediocridade, ele consegue receber esse benefício que é a sabedoria, que é um discernimento espiritual divino da verdade. É uma ótica, é um óculos que você consegue detectar a mentira com muita sensibilidade. É a habilidade de considerar a vida a partir da perspectiva de Deus, ou colocar princípios divinos nos hábitos diários. O que Deus faria aqui? Como que eu faço isso? Como que eu cuido do meu filho? Meu filho quer isso? Será que... eu não quero ver ele tristinho. Será que eu vou dar? Será que eu vou dizer não para ele? Né? Será que eu devo pegar alguma varinha? Né? Já pensou o Otávio ali? Que coisa bonitinha. Imagina você tirar a cuequinha dele. Que coisa bonita. Você vai dar uma varadinha, né? Né, Elisandra? Princesa. Aí você quer poupar a si mesmo, quer poupar. Será que é isso? Então é reconhecer, é colocar princípios divinos nos hábitos diários. Ah, mas os sociólogos, mais o governo, mais a polícia. Não interessa, eu vou colocar. Eu amo a Deus. E a sociedade é volátil. Mas Deus não é volátil. A palavra de Deus não é. Então eu vou... Como que eu trato com meu filho? Como que eu trato com a minha esposa? Como que eu trato com o meu patrão? Eu vou buscar nas Escrituras. E aí eu coloco os princípios divinos sobre cada área da minha vida. Mas, aonde realmente Deus quer chegar? Comigo e com você. E hoje é um pouco disso que a gente vai trabalhar. Então, que a gente vai finalizar, vai ter muita coisa, muita frase que a gente vai ler. Depois, se você quiser esse material, pode pescar, pode pegar comigo. Se você achar que é algum erro também, pode me ajudar. É uma coisa que a gente vai trabalhando sempre, né? E a frase que a gente tem para hoje é: devo chegar onde Deus quer que eu chegue. Todos nós estamos a caminho. Estamos numa direção. Algumas vezes a gente pensa, cheguei. Mas será que é onde Deus quer que a gente chegue? Será que é isso? Então, o texto é Efésios 4, 14, já vimos no domingo passado, vamos revê-lo de novo e vamos trabalhar. Mas antes eu gostaria... Pera, segura aí. Deixa eu falar um pouquinho. Segura aí. Segura o dedão aí. Algumas vezes, no nosso grupo de Facebook, lá do Agape Sport, eu coloco algumas piadas, algumas coisas engraçadas, algumas coisas artísticas. Eu gosto de ver habilidades humanas, porque atrás de uma habilidade humana tem muito calo, tem muito suor, tem muito desprendimento. Muitas vezes pessoas deixaram de fazer coisas para se concentrar naquilo e se tornar excelente. Então, quando eu vejo isso, essas habilidades, eu valorizo a pessoa, mesmo que ela não seja crente. O mundo das artes provém de Deus. Deus é assim, Deus é o Deus do belo. E Ele criou o homem para ser criativo. Tem algumas artes que são nefastas, algumas coisas que são tenebrosas, mas tem algumas coisas que são bonitas. Outras que muitas vezes, apesar de ser bonitas, a gente tem uma relação com algo que não é muito bom. E é mais ou menos isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Daqui a pouco, Elisandro, quando eu falar pão, ele vai pão. Mas é a questão da mágica. Lá no churrasco eu fiz algumas brincadeiras para ilustrar a verdade do Evangelho. Então, mas a mágica, antigamente era alguma coisa assim muito... No mundo mágico, alguma coisa meio tenebrosa, mística. E muitos mágicos foram condenados até pela história da igreja. Não é alguma coisa que, por ser mágica, ela tem uma ligação um pouco complicada. Mas tem alguns mágicos que eles nos assustam, mas a gente sabe que ali tem uma habilidade. É meio assustador. Fala, puxa, parece que tem alguma coisa meio espiritual mesmo. Mas é simplesmente uma habilidade.
Eu coloco sempre para vocês, inclusive o ano passado, quem ganhou o American Got Talent foi uma garotinha com um ventríloco. Não sei se vocês se lembram, ela tinha vários. Uma garotinha de 12, 13 anos. E eu ficava assustado. Falei, como que essa garota... Então, quanto tempo de ensaio para ela chegar? Além de cantar bem, ela tinha uma capacidade, muitas vezes, de trabalhar com 2 bonecos e cantar e falar. Eu falo, a cabeça dessa menina deve ter várias divisões ali, né? Não é possível. Eu não consigo fazer nem 1% do que ela fazia. Eu admiro, falei, puxa, eu acho que eu vou tentar. Mas eu falo, não vai dar, não tem jeito, vai perder tempo. Mas ela investiu e ela foi campeã. Esse ano, o ano passado, acho que o ano retrasado foi ela, e o ano passado foi um chinesinho, Xinlin, um nome muito diferente chinês, e ele é mágico, mas com habilidades, principalmente com baralhos, com algumas coisas. E assustou. E ele é muito simpático. Eu acho que nesse vídeo que eu preparei dele, não tem o rosto dele. Mas eu gostaria, para introduzir a mensagem, mostrar essa habilidade dele, né? Que o levou a ganhar alguns dólares e agora está percorrendo o mundo apresentando a sua habilidade. Então vamos ver, não tem som. Quer dizer, as cartas estão ali, mas como que ele faz isso? Eu não sei. Tem um vídeo que ele mostra como que ele manipula as cartas. É impossível o que ele faz com os dedos. Só isso. Eu gosto, né? Porque eu estou preocupado em viabilidade. Quanto tempo de treinamento, quantas vezes deu errado e quantas vezes não dava certo, até que de repente ele chegou, mas de repente começa a dar errado. Então é um esforço muito grande. Mas a ideia, eu estou queria usar esse filme que vocês viram, pelo lado negativo. O que Paulo escreve é que no mundo em que vivemos, a igreja vive no mundo, eu e você vivemos no mundo, que pessoas dedicam muito tempo, vão usar até as escrituras para trazer erros, para nos desintegrar, para nos descaminhar. E a gente vai ficar igual a gente ficou talvez com esse rapaz. Que foi editado, perdeu um pouquinho a graça. Mas a gente fica assim de boca aberta. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele escreve assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós outros? Isto é, quem deixou vocês de boca aberta, e vocês beberam, e vocês acreditaram, e eu trabalhei com vocês, edifiquei vocês, solidifiquei vocês, e de repente somente alguns vieram aqui, fizeram algumas mágicas, e vocês abandonaram tudo aquilo que eu fiz, eu trabalhei com vocês, e abraçaram, e abriram a boca, e beberam, e estão alegres por estarem sendo enganados. Será que não tem ninguém entre vós? É uma das cartas mais duras de Paulo. Ele gastou tempo com aquelas 4 cidades da Galácia. Mas só foi ele sair e alguns chegarem, a igreja não teve capacidade de questionar. Quando Paulo chegou em Bereia com o evangelho, os bereanos chegaram e falaram: Paulo, peraí, legal, gostei, tem razão,
tem lógica o que você está falando, mas vamos conferir para as Escrituras. Os Gálatas não. Chegaram pessoas distorcendo o Evangelho, mas como se fosse um jogo de cartas com dadinhos, e os caras ficaram de boca aberta. Então, Paulo fala aqui que os dons estruturais, eles servem para, veja o que o versículo 14 fala, serve para blindar contra aquilo que é fake, aquilo que é falso. Quantas vezes eu recebo, quase toda semana eu estou ajudando pessoas que divulgam, que publicam, inocentemente, uma notícia. E aí quando eu olho aquilo, eu falo, tem alguma coisa, deixa eu ver se é certo ou não. E aí eu procuro no nosso querido Google, e de repente é notícia lá da época do Orkut. E aí você vai ver que já foi desmentido tantas vezes, mas hoje é apresentado de uma tal forma que as pessoas desesperadamente, ou querendo fazer uma boa ação, compartilham. Ou compartilhe você, e fala, compartilhe você, para que o Facebook vai dar um centavo para cada compartilhamento, porque essa criança, e a criança tem a mesma idade da época do Orkut. Não envelheceu, está com o mesmo problema. Não tem errado a gente cair nessa armadura. Mas hoje a gente tem que estar muito mais esperto com essas fascinações. Porque na época de Paulo não tinha a tecnologia. A tecnologia veio incrementar, veio dar uma velocidade tão grande naquilo que é fake. E agora, quem mais combate o fake é a Rede Globo, Revista Época, Estadão. Eu falo, como assim? Aqueles que mais propagam o que é fake agora fazem campanhas contra o fake. Como eu posso acreditar? Então veja que Paulo fala assim, então com os dons estruturais que Jesus Cristo colocou na igreja, é para que nós não seremos mais imaturos como crianças. Jesus Cristo valorizou, ele falou assim, vocês adultos têm que se tornar como criança. E aqui Paulo fala assim, vocês não podem ser mais como criança. Então tem um lado positivo que Jesus Cristo valorizou nas crianças, que é aquela inocência, aquela questão de não guardar a amargura, aquela questão de ser ensinável, de estar sob autoridade. Mas Jesus aqui está falando da questão da estultícia, daquela falta de experiência, falta de entender a vida. A criança não planeja a vida daqui 5, 6 anos. E é interessante que essa infantilidade, há alguns anos, algumas décadas atrás, era até os 9 anos. Depois passou para 15 anos. Depois passou para 17 anos, 18 anos. Hoje está em 35 anos. As pesquisas sociais falam que a maior parte dos homens, aos 35 anos, vivem como criança. Pensam como criança. Não amadurece. Só que a criança que tem dinheiro na mão pode fazer o que bem quer, mas não projeta a vida a longo alcance. Então, os problemas que nós temos de muita tristeza, de muita depressão, de muito estresse, é porque as pessoas não têm habilidade para entender que a vida tem ilusões, que o sofrimento é para amadurecimento, e o sofrimento não é impedimento para o meu crescimento. Então, como Cristiane Van Toff, aquele nome dela lá, o pai não queria que ela namorasse. O que ela pegou? Ela pegou o cunhado e o namorado, vão lá e mataram o pai. Aí já entrou num nível de psicopatia até. Veja o que Paulo fala aqui. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. Isto é, o navio, ele pode ter uma carga preciosa, ele pode ter um valor imenso, mas se vem uma tempestade, ele está sujeito àquilo, não tem capacidade própria. Agora, Paulo está pensando nos navios daquela época. Hoje os navios têm uma capacidade melhor para resistir a esses ventos. E o navio é empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar, e com mentiras astutas. Então, a palavra enganar aqui é cubeia. É aquela pessoa que fica na praça lá com cubos, né? Com dados. Né? Sabe aquele negócio de fazer aqui, tal, tal? Onde está? E aí um parceiro dele, né? Ele chega assim, está aqui, ganhou 5. Então o primeiro vai indicar, aí o cara que está, opa, dá para ganhar. E aí o cara faz. Só que o que acontece? Aquela bolinha, ele pega entre os dedos. A bolinha aqui, ela encolhe, ela murcha. Então ele coloca uma bolinha, faz assim e tal, daí ele encolhe a bolinha, você pode abrir
levantar qual que for, você não pode levantar todas, mas pode levantar qual que for, ela nunca vai estar. Mas na hora que ele vai abrir, ele coloca lá a bolinha de volta. Então outros, o Mr. M, né, que tinha no Fantástico, ele desvendou como que ia ser feito. Peter Seller também é outra pessoa que desvendou como as mágicas são feitas. Então muita gente ficou brava com isso. E essa ideia, Paulo fala, então você não vai ser mais iludido, enganado com essas coisinhas assim. Então a ideia é, você vai ganhar dinheiro, vem aqui. Você pode até ganhar uma vez, mas depois você vai perder tudo que tiver na sua carteira. Um pouco do patinco aqui, né? Aquela música, aquele negócio, você ganha, tá? Daqui a pouco você... Alguns são técnicos nisso, né? E com mentiras astutas, a ideia da fraudulência, né? É enganar com a fraude, com a aparência de que aquilo é certo, é verdadeiro. Então é cortar, muitas vezes quando envolve para o cristianismo, é cortar alguns versículos, e você, nunca tinha pensado nisso. E você cai na história. Quando duas pessoas chegam na minha casa, sempre chega isso, né? Chega duas pessoas lá, uma atrás um pouquinho, que é o que está aprendendo, e o que está na frente, ela aperta a campainha, e falando português, japonês falando português, querendo estudar a Bíblia comigo. E eles vão só para aqueles versículos que falam que é só 144 mil que será salvo, que o Espírito não continua, que Jesus Cristo é uma criatura de Deus, e eles vão achar alguns textos isolados que parece que é isso. Mas quando você vai para o grego, o hebraico, quando você vai para outros textos que Bíblia se interpreta com Bíblia, eles ficam desmoronados. E algumas vezes você, quando vem conversar com ele, você fala assim, me explica esse texto aqui. Ele não consegue. Mas se você não estiver preparado para isso, eles vão te enrolar. Então o que eu faço? Sabe o que eu faço? Bye bye. Pesquedé. Caminho de casa. Vai embora. Porque não dá para ter argumento. A mente está lavada. Eles já foram enganados e agora se tornam enganadores. Por quê? Porque estão usando a fraude, a mentira, a astuta. E a mente deles já se tornou cauterizada. E eles contaram essa mentira várias vezes, que agora eles acreditam naquilo como verdade. Então Paulo fala que Deus e Jesus colocou pessoas para ajudar a igreja a ser blindada com aquilo que é fake, para ter essa abertura de olho, para ter essa capacidade. Aí, quais os fakes contemporâneos que a gente tem que ficar atento? Eu não coloquei um aqui, mas já vou colocar para mim não esquecer. Hoje em dia, nas igrejas, a igreja evangélica, ela deixou de ter o teocentrismo e está muito focada naquilo que é antropocentrismo. Então você vê cada música bonita, instrumental bonito, as vozes bonitas, a música é perfeita, mas de repente tem uma frase, tem uma música, eu não sei o título dela, é muito bonita. Na hora que eu estava ouvindo ela, eu falei assim, eu tenho que pegar essa música e mandar para o Elisandro. Até que eu cheguei no coro, que fala que Jesus enfrentou a cruz, certo? Porque ele não aguentaria viver a eternidade sem você. O que é isso? É antropocentrismo. O mundo gospel, ele deixou de ser um mundo de adoração, de centralização de Deus, para eu, e quando eu estiver lá em cima, né, a minha vitória será sabor de mel. Então tirou, e isso a gente bebe, nós gostamos disso, faz bem para o meu ego. Paul Washer, um pastor, eu não sei, ele faleceu esses dias? Não sei, ele teve uma enfermidade bem forte esse dia, é um pastor que trabalhou muito tempo no Peru, mas ele falava que quando a gente evangeliza o homem de hoje, essas palavras a gente falava muito tempo atrás, a gente chegava para a pessoa e falava assim, Jesus te ama, a pessoa, verdade, Ele me ama, Ele quer o meu bem, então tem alguém no mundo que me ama, então a pessoa se rendia a Cristo, simplesmente porque você falava assim, Jesus te ama, há uma esperança para você, ele morreu por você. Hoje, se você chega para uma pessoa,
do século XXI e fala o seguinte: Jesus te ama. Que bom, eu também me amo. Porque o mundo, o sistema de pensamento é: ame-se a si mesmo. Valorize quem você é. Então está surgindo uma leva muito grande do que hoje. Uma profissão que tem treinadores e treinadores e treinadores, que está dando muito dinheiro. São chamados coach. Pessoas que pegam a sua vida e faz você ter a vitória que você quer ter. Ter alguém, um tutor, é algo muito bom. Nós devemos procurar entre nós pessoas que nos ajudem, pedir conselho. Mas não aquela pessoa que vai... Essa pessoa tem que levar você a ser parecido com Cristo, mas não você a cereja do bolo. E é isso que o meio evangélico mais está tendo, né? Esses chamados coach. Outros fakes, eu não coloquei essa lista aí, depois você tem que lembrar a respeito do antropocentrismo. Universalismo, está entrando na igreja e está sendo muito legal. A ideia é que não há inferno. Jesus Cristo veio aqui simplesmente com uma mensagem de esperança para que a gente tenha uma vida bem sucedida e que a gente perceba que Deus está interessado em nós. Então todo mundo vai ser salvo, não tem inferno, não tem a sua vida, se você está afundado do pecado, saia, porque isso não é bom para você. E se tem alguma coisa que talvez é contrária às Escrituras não são para hoje. Então existe a igreja no Brasil chamada de igreja contemporânea, onde duas mulheres se casaram e são pastoras dessa igreja. E agora ela tem 2 homens se casaram, então também são os pastores dessa igreja. Tem uma outra no Rio de Janeiro que os 2 homens casados são pastores. Tem que mudar a Bíblia para adaptar com isso. Então, a ideia aqui é que se você ainda crê na Bíblia, você é intolerante. Mas eles mudaram o conceito de tolerância. Tolerância não é permitir o erro. Tolerância é: eu penso diferente de você, eu penso que você está errado, mas não vou perseguir você. Eu vou tolerar você, vou permitir que você expresse. Não vou ser caçador de bruxas. Mas não posso concordar com o que você crê, com o que você vive. Só que esse pensamento do universalismo fala que nós temos que mudar. Então aí nós seremos tolerantes. Então a igreja hoje que quer ser genuína, ela enfrenta uma maré muito violenta contra si. Outra coisa que os fakes que acontecem dentro das igrejas também é o legalismo. É o incentivo a práticas de rituais, de regras, de preceitos. Então, para que através disso você será aceito por Deus. Outra coisa que nas igrejas que estão acontecendo é: não julgueis. Né? Nas nossas mídias sociais tem muito disso. Você fala, não concordo, não julguei. Veja o que ele produz. Então, a ideia é que nós devemos aceitar, tolerar, e não pode haver julgamento. Jesus Cristo falou não julgar, mas era num momento em que a gente estava querendo condenar algo pela minha apreciação. Mas Jesus Cristo falou: julgai todas as coisas segundo a reta justiça. E o próprio Paulo em Corinto, ele fala assim: será que não tem ninguém sábio no meio de vocês que possam julgar a situação? Ou vocês vão caminhar para o erro cada vez mais? Outra coisa é a judaização da igreja. É trazer todos os costumes, as práticas, os objetos, os rituais que o judaísmo praticava para dentro da igreja, que a igreja é de gentil, a igreja está livre disso, está livre de local para se reunir. Tem uma igreja grande no Brasil que ela encontrou uma fórmula para se enriquecer. Mas, de repente, chegou uma época, lá para 2006, 2007, que ela foi caindo a entrada. Então, eles tiveram uma sacada. Então, eles são espertos, eles vão fazer pesquisa de mercado. O que poderá? Vamos produzir a judaização para dentro da igreja. E o nível chegou a um ponto que construíram uma réplica do Templo de Salomão para 10 mil pessoas. Aonde, na época de Salomão, tinha que ir 4 vezes. Então, todo adepto da igreja, não importa a cidade que está, ele tem que fazer uma caravana 4 anos por ano com
um montante de dinheiro muito grande para ser ofertado lá dentro. Então, é fraude. Tem igrejas vendendo a mezuzá, R$500 um pedacinho de madeira com um rolinho escrito lá de Deuteronômio capítulo 6, para colocar assim, meio de esgueio assim na porta, que aquilo lá vai proteger a sua casa de todo mal. E gente compra. Eu já me ofereci cada coisa que não tenho tempo para falar aqui. Hoje existe uma restauração do gnosticismo e papismo. Gnosticismo era a ideia de que eu vou me desenvolver a minha espiritualidade, então eu vou conseguir entrar numa dimensão e então ter uma revelação, e aí eu então venho de volta aqui e eu esclareço essa revelação. Então, pessoas dependem, não mais das escrituras, mas dependem da revelação, do entendimento que outras pessoas mais espirituais tiveram. Dando a ideia de que eu não consigo, por mim mesmo e através das escrituras e com a ajuda do Espírito Santo, sozinho conhecer a Deus. Eu preciso de pessoas espiritualizadas para me trazer esse conhecimento e trazer essa revelação. Então as pessoas têm as escrituras, mas tem que ter alguém espiritual para revelar para ela. Se Pedro pulou para a água, não é isso que a Bíblia está falando. Precisa de alguém dizer, não, tem algo espiritual, algo oculto aqui, que somente aquela pessoa que entrou numa dimensão, ela consegue revelar. Então os revelamentos que existem por aí. Então, juntamente com essas capacidades espirituais que as pessoas têm e que as pessoas não podem interpretar a Bíblia sozinhas, mas dependem desses espiritualizados, é o gnosticismo. Mas, ao mesmo tempo, o gnosticismo foi no terceiro século. O papismo aconteceu no auge, 1500 mais ou menos, que é a ideia de autoridade, né? Então, a igreja não é soberana, a assembleia não é soberana. Não, precisa ter uma linha de hierarquia, uma autoridade final, que é o representante de Deus, que é o vigário de Cristo aqui na terra, que manda em tudo, e que ele fala é como se Deus estivesse falando. Então, isso aconteceu na Igreja Católica Romana, lá no passado, e permanece até hoje. Só que nós temos a Igreja Católica Romana, com essa hierarquia, e nós temos o gnosticismo, que foi reativado aqui no início do século passado. Só que em nossos dias, no século XXI, nós temos a junção desses dois fakes. Nós temos esse misticismo com essa linhagem hierárquica, aonde o cara não se contenta em ser chamado de pastor, ele precisa ser chamado de bispo, ele precisa ser chamado de apóstolo, ele precisa ser chamado de patriarca, e daqui a pouco é querubim. Não, tem lá nos Estados Unidos, até veio de uma igreja batista que se heretizou. O cara foi rei, foi consagrado rei. Os homens chegaram com o trono carregando ele, um baita de um negão meio obeso assim, e os caras sofrendo carregando o cara para a unção dele. Caras derramando litros e litros de óleo em si, vestindo roupa de sacos, o culto todo. Porque isso atrai. É um comichão nos ouvidos e nos olhos. Então são coisas fakes que vêm e nós acreditamos. Relativização das escrituras. As escrituras não são mais soberanas. Mas isso é o que você acha. O que eu acho é diferente. Isso é relativização. Isso surgiu com a pós-modernidade. Metodologias e pragmatismo. Lisandro que gosta muito de falar sobre pragmatismo. Né? A ideia de que vamos experimentar isso. Deu certo, então é certo. E metodologias, isso parece que esses homens que surgiram com algumas metodologias de como organizar a igreja, de como fazer o crescimento da igreja acontecer, não estavam preocupados com as escrituras. Vamos testar isso, testar aquilo, vamos dividir a igreja em 12 grupos, com tantos líderes tal, e dividimos. Então tem um monte de coisas aí que vem de algumas coisas que aconteceram na Bíblia. Mas eles creem que agora o método é que a sacada. Então divinizam o método. E deu certo, está certo. E até mais ou menos é o que acontece com esse peixinho, né? É só ele colocar aquele negócio lá que vê um monte de gente correndo e indo embora, né? Um peixinho de aquário parecendo um tubarão. Veja o versículo 5. Em vez de ser imaturos, versículo 15, em vez de ser imaturos, levados para todo vento de doutrina, como crianças, como navio, em vez disso, em vez dessa imaturidade, olha a oposição que Paulo fala. Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em
todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Então Paulo fala que Jesus concedeu dons para nós sermos blindados contra o fake, para não cairmos nessas lorotas, e em vez disso nós passarmos a falarmos a verdade em amor. Aqui o bicho pega. Porque ou queremos amar e só proteger a pessoa, para que a pessoa não nos ataque, não fique triste e nos ame para sempre, ou queremos falar a verdade, doa a quem doer. Então, Jesus Cristo nunca abriu mão de falar a verdade, mas com amor. Ele nunca abriu amar de forma verdadeira. Então, aqui está algo que é muito difícil. Essa junção de falar a verdade e amor é algo muito sério. Tem algumas pessoas, não, eu só falo a verdade, não me importa. Então você não está preocupado em fazer a pessoa crescer e melhorar. Como o marido, de repente, chega para a esposa e fala assim, nossa, você está gorda, você não é como antigamente, tá uma bucha aí e tal. Ajudou? Agora, se o marido chega para ela e fala assim, querida, eu vou comprar um tênis, estou com a vontade de começar a caminhar e correr, você não quer ir comigo? Ele, de uma outra forma, né, Ken? Tá chegando. É uma outra forma de você dizer. Tem uma coisa muito interessante. Deus, ele, em alguns casos, é um bom exemplo disso. Ele oculta, ele não fala tudo, ele oculta parte da verdade, mas ele não mente. Isso é alguma coisa assim assustador. Quando os anjos chegaram lá com Abraão, e os anjos, o anjo do Senhor chegou para Abraão, e Sara estava na cozinha lá escutando a conversa. O anjo falou assim, daqui 1 ano, Abraão com 99 anos, daqui 1 ano você terá um filho. O que aconteceu? Sara, consigo mesmo, no seu pensamento, riu e pensou, eu já não tenho ovulação mais, e meu marido não tem mais jeito. É a semente dele e todo o funcionamento já não acontece mais. Sara pensou. O anjo chega para, que ali possivelmente é o próprio Jesus, é uma cristofania antes da encarnação. Então esse anjo do Senhor chega para Arão e fala o seguinte, Arão, Sara riu, vou mudar o nome dela. Para Abraão. Obrigado. Abraão. Deus tinha mudado também o nome de Abraão. Sara riu. E ela falou que o ventre dela já está seco. Mas o anjo não contou a história toda. Não falou que Sara pensou que Abraão já estava nem fazendo hora extra. Por quê? Se o anjo falasse, como que Abraão ficaria? Não sei se a gente pode exagerar essa história, mas é muito interessante porque o anjo não contou a história toda. Então tem alguns momentos que não é que a gente vai mentir ou dar uma outra ideia, mas em alguns momentos falar a verdade pura e simples do jeito que ela é, talvez não é necessária para a pessoa, talvez vai machucar muito. Se não vai produzir algo bom, então que não produza algo ruim. Agora, é tão melindroso, porque nós não podemos ocultar a verdade, mas há a forma de falar a verdade. Imagine Jesus Cristo aqui na Terra, com algumas pessoas impiedosas, pessoas ímpias. Ele abriu o jogo, ele fala assim, eu sei o que vocês estão pensando. Agora, muitas vezes Jesus Cristo sabia o que cada um estava pensando, sabia o passado, mas ele evitava expor isso. Ele expunha algumas vezes coisas boas. Natanael, eu te vi quando você estava debaixo. Só falando isso, Natanael, e Jesus fala, não há homem igual a você aqui, sem dolo, sem falsa intenção. Como que Jesus Cristo sabia disso? E Natanael, uau, só foi um negócio entre eu e Deus? Mas ele revelou, mas não revelou
o que estava acontecendo. Talvez um dia a gente chegue a trabalhar mais essa questão aqui, mas a ideia aqui é falarmos a verdade e amor. Então, antes de falar algo, antes de, sabe, Deus, como o Senhor faria no meu lugar? E a ideia é que, tornando-nos em todos os aspectos da nossa vida, cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é cristocentrismo. Davi é muito importante para mim, Moisés é muito importante, Salomão é muito importante para mim, Pedro é muito importante, mas o padrão meu não são esses homens, o padrão deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Paulo é importante para nós, mas ele não é a pessoa que vai ser o padrão final. Talvez algumas coisas da vida dele nós podemos até aproveitar, mas nunca aproveitar algo sem comparar primeiro com Jesus. Por exemplo, Elias, ele era muito impiedoso, muito duro com os pagãos e muito tolerante com os da casa de Israel. Jesus era o contrário. Ele era tolerante, amoroso demais com os pagãos para trazer eles para casa, mas com os próprios discípulos ele jogava duro. Ele não brincava. Então, aí eu vou para Elias e falo, Elias é meu exemplo. Sim, muitas coisas boas, mas eu devo comparar com Jesus. E aí quando eu comparo, algumas coisas são diferentes. Então eu segui o exemplo de Gideão, Absalão, Esdras, Neemias, trazem instruções para nós, mas ao pegar um princípio, eu tenho que sempre comparar com Jesus. Então a ideia que Paulo está falando assim, cada vez mais parecidos com Cristo, porque Ele é o cabeça. Essas pessoas nos ajudaram a entender quem é Jesus, e nos ajudaram a entender também que, apesar de serem instrumentos valiosos e nas mãos de Deus, eles são exatamente igual a nós, pecadores depravados, que necessitam da redenção. Inclusive quem? Quem vocês acham que entra nessa categoria de pecadores depravados, que apesar de serem muito bem usados por Deus, mas necessitaram de Jesus como Salvador? Inclusive quem? Quem que vocês acham? Quem? Paulo. Quem mais? Eu estou pensando no nome, vamos ver se vocês chegam lá. Quem mais na Bíblia que é um exemplo de que, apesar de ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus? João Batista. E ele foi interessante, né? A brincadeira que a gente faz, né? Ele falou assim, importa que Jesus cresça e eu diminua, então cortaram a cabeça dele, ele ficou mais baixinho. Desculpa a maldade aqui. Quem mais para você na Bíblia é uma pessoa que foi um instrumento muito usado por Deus, mas ajuda-nos a entender que era depravado totalmente, precisava de um Salvador e precisou de Jesus como Salvador? Maria. Porque como Deus ia usar uma pessoa para ser o canal da sua encarnação, e ela sendo pecadora igual a mim? Não, ela tem que ser uma pessoa especial. Não. E ela mesmo falou da boca dela mesmo, a minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Então nós seremos parecidos com Cristo. Ele é o único cabeça. A igreja é o corpo dele. Ele é o que é o gerente, é o que manda, é o que... E o que ele faz? Né? Mas antes da gente ver o que faz, vamos pensar aqui na questão da verdade e amor. Nós pagamos médicos e dentistas para nos dizer o que está errado com o nosso corpo, mas a gente odeia quando alguém vem falar o que está errado com o nosso comportamento. A gente paga para o médico falar e o dentista falar, mas não aceitamos que alguém venha falar, olha, não é bem assim que funcionam as coisas. Eu pretendo confrontar alguém por causa de minha preferência ou porque é necessário? Algumas vezes eu quero sempre estar confrontando as pessoas, mas porque é alguma coisa que eu não gosto, é minha preferência. Mas não é necessário, não tem erro. É simplesmente que eu gosto de arrumar a mesa lá em cima com o copo virado de boca para cima, mas outra pessoa gosta de colocar o copo de boca para baixo. É uma preferência. Agora eu vou falar, você está errado, você não devia agir. É preferência. É a mesma história de bater palma ou não. Está lá no mundo da periferia. Uma das coisas que os técnicos, eu pensei, quando eu escrevi isso aqui, eu pensei no Léo, que está sofrendo com dores aí de tanto treinamento.
E os técnicos, ó, eu acho que aqui no Japão é igual, mas no Brasil meus filhos treinavam tênis, eles davam cada bronca. E tinha que fazer de novo, e de novo, e de novo, outra vez, até de repente começaram a sentir, e de repente, acertei! Não, então vamos fazer mais 10 vezes. Porque tem que ser excelente. Então os técnicos falam assim, erros não corrigidos se multiplicam. Não é assim? Tem que ser repetido, tem que se tornar um hábito, tem que se tornar natural. Se você permite, vai fazendo errado, o erro vai se tornar natural. Vai se tornar hábito. E mesmo que a pessoa entenda que aquilo é errado, ela não consegue mais, porque aquilo é a vida dela. Para desarraigar isso da pessoa é muito difícil, é um trauma. Provérbios 27, 6 fala o seguinte: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Uma sociedade que vive por curtidas tem muita dificuldade com isso. Tem um filme que é Black Mirror, é uma série, mas tem um filmezinho lá que mostra no futuro como seria a sociedade, para onde ela está caminhando. Que tudo se faz por curtidas, por o índice seu. Então você vai convidar alguém para o casamento, você só pode convidar, se você tem baixo nível, só pode convidar tais pessoas, porque outras pessoas não vão vir no seu casamento, porque ela tem um nível superior. E você não consegue entrar num outro casamento que as curtidas, que o nível social delas é maior. Então o filme, vale a pena se você um dia assistir isso. Não lembro o título desse capítulo. Então uma sociedade que vive por curtidas, mesmo que seja um amigo precioso, mas se esse amigo falou alguma coisa que você precisa corrigir, naquele momento ele se torna seu grande inimigo. E se alguém te elogiou, você caiu na arapuca. Então hoje muitas pessoas caem em tentação simplesmente por causa de um elogio. Os maldosos, os ímpios, eles trabalham nessa área, na sua necessidade, naquilo que você está precisando. Você pode ser a pessoa mais feia como eu, mas se vier um elogio, eu me derreto todo. E aí eu vou para o abraço. Para onde Deus quer que a gente chegue? Veja o versículo 16. O que Jesus faz então? Tinha imaturidade como criança e como navio, e agora está trazendo para o que Jesus mesmo faz na sua igreja e aonde ele quer chegar. Jesus faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele faz com que a sua igreja, eu e você, a gente, com as nossas diferenças, com as nossas diversidades de capacidades, a gente se encaixe de um tal jeito perfeitamente. Agora isso incomoda, porque tem espaço que eu não quero que ninguém chegue, tem coisas que eu não quero que ninguém veja, e Deus, Jesus, faz isso, porque Ele quer nos levar a sermos iguais àquilo que nós seremos. E cada parte do corpo de Cristo, que é eu e você, ao cumprir a nossa função específica. O nosso corpo é maravilhoso. A gravidez é uma das mais maravilhas que tem. Então, desde a concepção, a seleção do óvulo, até o fechamento ali do útero, é um processo assim maravilhoso, e vai crescendo. Daqui a pouco os ossos da mulher vão se mexendo, e quando a criança sai, ela ficou o tempo todo dentro da água, e quando ela sai, ao cortar o cordão umbilical, ela passa a respirar. Isto é, cada parte em determinado momento, em cada situação, vai agindo. Eu contei já a história para vocês de uma grande orquestra, um filme que eu assisti, de todo mundo, muitos instrumentos, cada um fazendo a sua parte, tocando, e violino, aquele negócio, e a coisa foi indo, e o maestro todo empolgado, tal, e tinha um homem lá no fundo, não tinha feito nada, o tempo todo. De repente, pá, tá, a orquestra vai, faz, tal, daqui a pouco a orquestra, tá, termina, e o cara pega o prato, 5 minutos de música. E ele só estava preparado para esse momento. Imagina se de repente ele fala 4 minutos, 5 minutos, era 5 minutos e 25, vamos supor que era para tocar 5 minutos e 24. Estou cansado, vou embora. Eu nasci só para fazer isso?
Mas Deus e o próprio Jesus, ele fala assim, é o próprio Jesus que faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente em cada parte ao cumprir sua função específica. Ah, eu não gosto de ser rim, eu quero ser pulmão, então vou mudar meu lugar. Isso é um negócio muito sério, porque a gente pode perceber que alguns têm mais valor que o outro. No corpo humano, cada um tem a sua parte. Ou de repente eu queira ser algo que não deveria ser. E isso está acontecendo na atualidade. Deus deixou algumas coisas estabelecidas de como deveria ser, mas as pessoas, não, aquela época, era uma época de patriarquismo, machismo, então agora é diferente. Olha só a capacidade. A questão de algumas posições, em algumas atuações, em alguma função específica, não tem nada a ver com capacidade. Talvez o filho tenha muito mais capacidade que o pai, mas o pai é pai e o filho é filho. E não foi nós que escolhemos, é Deus que estabeleceu aquilo. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. E ele fala assim, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. O rim, ele ajuda o dedão, o cabelo a crescer. Então, cada um fazendo a sua parte vai ajudar. Então, quando eu faço isso, eu devo me orgulhar, eu devo saber a minha importância e o quanto de benefício está produzindo para o corpo todo. Eu fui professor no seminário durante 25 anos. 99% dos alunos pregam melhor que eu. Aí fala, pô, que tristeza, né? Os caras pregam melhor que eu. Não, isso é orgulho. A maior parte dos seus filhos vão fazer muitas coisas melhores que você. Esse é o orgulho de vocês. Essa é a glória de vocês. Para quê? Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Se o rim parar, se o rim não funcionar direito, a Ana quase vai ter que me levar lá para o hospital chorando, gritando. Vou ter que fazer faz tempo, né? Beleza. Se cada parte de repente falhar na sua função, de repente pode chegar até que eu tenho que tirar o coração e colocar um marca-passo. Ou não tira o coração quando coloca o marca-passo, só coloca o marca-passo para ajudar o coração, né? Só para você ter uma ideia que eu entendo muito biologia. Mas a ideia é essa. Quando não está funcionando, tem que agregar alguma coisa, tem que tomar um remédio para que, se os anticorpos do organismo não estão funcionando direito, você tem que ajudá-los a funcionar. E algumas vezes isso... Oi? Então, acho que é bem claro o que a gente está fazendo. Paulo está usando uma ilustração aqui do corpo. E essa maravilha do corpo. Então, a ideia da mão querer ir para um lado, a outra mão querer ir para o outro lado. Mas agora, por exemplo... me falaram, acho que é o dedão, né? Se você tirar, ou o indicador, não sei. É o dedão? Você fica quase que inútil. E o dedão do pé, até você aprender a se equilibrar, vai demorar um tempão, porque o dedão do pé é o equilíbrio do seu corpo. Acho que a gente deu uma entendida, né? Então o que a gente viu hoje? Eu devo chegar onde Deus quer que eu chegue. Aonde? Homem perfeito. Homem, ser humano. Esse é o alvo. Algumas frases aqui a gente vai refletir um pouco nesses pensamentos. Não devemos nos contentar em ter uma vida decente e honrada. Mas não é isso que nós queremos. Agora, nós não devemos nos contentar. Aqui a ideia da mediocridade. É alguém que chega até a metade do Monte Fuji e fala assim, estou satisfeito. Gostei, foi bom, deixa eu ir embora. Isso é mediocridade. É você lutar, planejar a sua vida e se satisfazer com o meio, a metade. Convidaram a Rosana, há 2 anos atrás, né, foi na época de agosto, para subir o Monte Fuji. O Adelso estava com uma turma planejando e quando ela descobriu isso, ela falou, tem uma vaga para mim? E foram um casal, acho que de Hiroshima, não sei, não, de Izumo, acho que de Izumo, que passaram aqui, pegaram ela e o Adelso, foram um casal, mais um rapaz, o Adelso e a Rosana subiram o Monte Fuji. O casal que tinha planejado, eles ficaram na metade. Mas porque
deu problema nos joelhos, não aguentavam. Mas a Rosana tinha todas as condições para ficar ali também. E ela foi teimosa. A Andréia Fogaça tinha emprestado uma botinha para ela. A botinha está em casa, ela está inutilizável pelos tombos que ela caiu. Tudo que a roupa que ela usou estragou tudo. Mas ela foi teimosa. E ela e o Adelso lá e o rapaz chegaram lá, sentiram o cheiro de enxofre, mas chegaram. E quantos velhinhos chegaram lá com eles também, né? E outros jovens ficaram pela metade. Tá bom aqui. Então isso é mediocridade. Isso é o caráter e daqueles 10 homens dos espias. Não dá, Deus não trouxe aqui, mas para conquistar não dá, nem Deus vai nos ajudar. Agora Josué falou, não, vamos lá. E aqueles 10 homens morreram ali no deserto durante 40 anos, enquanto Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então não devemos nos contentar de ter uma vida decente e honrada, mas sim sermos perfeitos como Cristo, praticando o amor sem hipocrisia, vivendo a unidade completa e blindados contra a falsidade. Nunca se satisfaça aonde você chegou no caminhar com a sua vida cristã. Busque mais saber mais de Cristo. Vai se blindando, vai se fortalecendo. E você vai ver o que Deus pode fazer com a sua vida. O crescimento contínuo em Cristo, vivendo mais perto dEle e em mais estreita relação com Ele, nos ajuda a não sermos enganados por qualquer erro sagaz. Quando nós paramos no meio, qualquer pessoa vem trazer um x-salada ou qualquer coisa, e você vai fazer um churrasquinho lá. Você vai satisfazer, porque atrai e é gostoso. Nós aqui no Japão vivemos sempre essa mobilidade, né? Então pessoas chegam, pessoas vão. A Denise, dia 16, agora foi para a Escócia. Então o Silvio está chegando. Então a gente tem essa movimentação. Constantemente a gente tem caras novas e a dor do coração de pessoas irem para outros lugares. Se isso acontecer com você, sempre busque uma igreja que possa te proteger, que possa ajudar você a crescer em conhecimento e maturidade segundo Cristo, e que você tenha a oportunidade de praticar o seu dom biblicamente. Os dons dados por Deus sem amor é como símbolo, é como sino que toca, arde, irrita. Mas aquele símbolo era para a hora exata, para o momento exato, para ou anunciar vitória ou anunciar perigo. Então, qualquer capacidade, qualquer habilidade, se não tiver o amor, isto é, a intenção de beneficiar o seu irmão, a beneficiar o corpo de Cristo, pode ser uma desgraça, pode ser um problema muito sério. Então busque uma igreja que possa fazer com que dê a oportunidade de você praticar o seu dom biblicamente, isto é, com amor, de forma correta. Seja um instrumento de Deus para o amadurecimento dos seus irmãos. Ao vir aqui, ou durante a semana, os estudos, sabe que você está ali, não para agradar o pastor, não para bater cartão de ponto, mas sabe que você está ali para aprender, para conhecer mais de Cristo, mas também tem pessoas ali que Deus vai me colocar, vai me ajudar a talvez fazer uma simples pergunta: como é que você está? E aí você pode ser uma grande ajuda, um socorro e abençoar. Então não espere de liderança, não espere do pastor. É você que Deus quer usar. E ao fazer isso, usa com muita sabedoria. Se tem dúvida, procure alguém, um irmão mais sábio, alguém, e fala: vamos juntos. Vamos juntos. Ou, vamos orar. Vamos a Ele. Nós não somos Deus, não temos as respostas, não sabemos tudo que deve ser feito, mas vamos levar para Ele lá. Então, fortalecendo a unidade e amor e criando esses relacionamentos. Cuidado com pastores auxiliares que podem desintegrar. Hoje tem uma enxurrada de pastores de televisão, principalmente agora na internet, que estão aí desintegrando não somente a pessoa em si, mas desintegrando a pessoa de um corpo, de uma comunidade. E com as suas lábias, com as suas mágicas, com a sua cubeia, habilidade e com a sua fraude, tiram essas pessoas da comunhão e da sua relação perfeita e bonita com Deus.
Quando eu não vivo em unidade, então eu sei que muitos aqui têm muita dificuldade de estar aqui, é longe. Tem hora que a gente fala, será que a gente deve mudar daqui para um lugar que seja pessoas mais perto? Né? Mas aí eu penso no Elisandro, penso na Jenny, né? Eu, a Ana mora longe, mas o Rogério e o seu João mora lá, né? Longe ainda. A Lourdinha está por aqui, o Silvio. Né? Então, se nós abrirmos isso daqui, a gente tem que abrir com muita oração e estarmos abertos ao que Deus pode mostrar. Mas eu sei que vai ter choradeira. Ah, agora ficou difícil. Então eu sei que essa dificuldade da gente estar sempre em unidade. Quando eu não vivo em unidade, eu corro o perigo de dar crédito a qualquer falsidade. Até rimou, né? Então quando eu não estou junto com os irmãos, eu vou procurar alguém que possa suprir as minhas necessidades, que podem resolver os meus problemas. E aí eu abro meu coração. Como estou contribuindo para que meu irmão seja mais parecido com Cristo? Que talentos que eu tenho? Que recursos que eu tenho? Que tempo que eu tenho? Que pode ser colocado nas mãos de Deus para Ele usar no amadurecimento do meu irmão. Se você está retendo algo que Deus colocou nas suas mãos para você doar, para você contribuir, para você partilhar, você retém isso, cuidado. Cuidado. Tem irmãos aqui que eu fico extremamente gratos a Deus, né, que alguns chegaram ontem, acho que 11 horas da tarde, passaram a tarde toda aqui e saímos daqui 11 horas da noite. E chegaram aqui 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, e vão sair daqui 11 horas da noite. Se você quiser depois, eu posso mostrar um filme que eu fiz hoje aqui. Eu cheguei ali, estava com o iPad, e eu vi uma cena. Eu falei, eu vou filmar para mostrar para a pessoa. Eu vi uma cena de uma pessoa que essa semana ficou quase a semana toda com febre, com dores no corpo, tendo 3 filhos sapecas, com muita atividade. E que esteve aqui um bom tempo ontem, foi, aí tem toda essa demanda de casa, e chegou hoje com o rosto rosado, parecendo que está com febre, está arrebentada. Domingo passado já estava doente, estava duro ali. E bancou o ensaio sentadinho ali. E de repente, quando eu cheguei aqui na frente, eu vi a forma com que ela estava louvando. Parecia que ela estava com uma saúde 300%. Dançando, mas cada parte da música vibrando. Se você quiser... Veja, vou partilhar com vocês. Eu estou honrando, não estou glorificando, estou honrando, né? Alguém que busca a força em Deus, né? Eu conheço a vida dela, estou falando da Ana Nicole, vocês estão sabendo. Ela já contou algumas coisas da história para ela. Ela é o tipo de pessoa que devia estar longe de Deus, longe de tudo, reclamando, amargurada, mas passas por lutas e vamos lá, vamos junto. É uma das pessoas que mais me encoraja, mais me fortalece e mais me ajuda, né, como Suiaco. Então, Ana, não se orgulha não, mas é uma palavra de encorajamento. Eu sei que você sabe receber essas palavras. E outros irmãos aqui também que são iguais, né, que têm as suas lutas, mas, sabe, vão além. Mas por quê? Quer dizer, eu vi, talvez vocês não viram isso, foi no cantinho, ela estava com os olhos fechados aqui, ela não fez para mostrar, nem falou nada sobre isso, mas ela estava fazendo para que nós fôssemos beneficiados, nós pudéssemos olhar para aquelas músicas e falar, Deus está falando comigo. Quantas vezes o Elisandro, todo arrebentadão, acabadão, 4 filhos, né? Ele achou que a ordem só foi para ele, né? Crescer e multiplicar-vos. Mas o cara chega aqui e está forte. A Jenny com dores na coluna, né? A Cristina com a correria, com o trabalho. Tem homens que não conseguem fazer o trabalho que ela faz. Então são irmãos que cumprem essa verdade aqui. Usam tempo, talento e tesouro à disposição de Deus para que outras pessoas amadureçam e se fortaleçam. Amém? Eu tinha colocado mais uma coisa aqui. Eu acho que não foi salvado. Me lembro de ter colocado uma coisa, mas não sei o que era. Mas essa semana eu vi uma frase
uma ideia, e aí eu escrevi, mudei uma ideia, né? Se Jesus Cristo estava naquela glória tão fantástica, perfeita, comunhão perfeita com o Pai, e ao ver as nossas necessidades desde dentro da fundação do mundo, ele foi uma pessoa que se dispôs a enfrentar a história, a sua encarnação, abrir a mão dos seus direitos, o que nós, Jesus Cristo, né, ele não considerou como se fosse algo que ele não podia abrir mão de coisas boas, mas para se doar, não somente amenizar o sofrimento, mas doar a própria vida, o próprio corpo, para nos resgatar. Quanto mais a nós, que Deus pede assim: abandone o pecado, abandone a ira, fale a verdade em amor. E a gente fala: não consigo, eu não posso abrir mão disso. Jesus Cristo abriu mão de coisas muito boas em prol de nós, para glorificar a Deus. Deus pede para que a gente abra mão de coisas ruins para o nosso benefício, para glorificar a Deus.